Vou fazer a apresentação didática de um sistema de comando para alternância de exaustores de calor, utilizando o relé da Altronics, o relé TMF. É um relé que faz a alternância de exaustores de calor. É um relé que possui a possibilidade de você fazer a alternância de exaustores de calor. Esse relé que eu estou utilizando para essa simulação didática desse comando de alternância de exaustores de calor, esse relé eu ganhei de um amigo meu. Ele estava danificado. O pessoal quebraram o knob do relé, o de ajuste da porcentagem do tempo do acionamento do relé, e também ele não estava funcionando sua placa eletrônica. Aí eu consegui consertar a placa eletrônica do relé. A única coisa que eu não consegui fazer funcionar foi o LED. É um LED SMD. Eu não tenho esse LED para colocar aqui para ele funcionar. Eu fiz aqui o reparo do relé, coloquei ele para funcionar. Eu ganhei esse relé temporizador e também esse controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura, ele estava danificado, o relé dele, o relé de saída. Esse relé aqui, ó, ele estava danificado. Aí eu fiz a colocação de um novo relé, fiz a substituição do relé, coloquei um relé novo na saída do controlador de temperatura para acionar a carga. Ele foi danificado por sobrecarga. A pessoa ligou a resistência com a alta corrente na saída do controlador de temperatura. Aí danificou o relé. Era para ter utilizado um contator. Esse relézinho aqui acionava a bobina do contator e o contator acionava a resistência, e não colocar a resistência com alta corrente para ser acionada diretamente aqui com esse relé. Agora vamos observar as características técnicas desse relé que eu coloquei no controlador de temperatura para substituir o danificado. Como observamos aqui, ele possui uma corrente de 15 A em 125 V AC. Em corrente contínua de 24 V DC, ele possui uma corrente de 15 A. A bobina desse relé funciona com 12 V DC. Foi o relé que eu fiz a substituição. Agora vamos ver o passo a passo de execução de como foi feito a parte de alimentação do sistema de carga 1, sistema de carga 2 e também do sistema de comando. É um sistema de carga e de comando que possui a tensão de alimentação de 220 V entre fase e neutro. Se fosse entre fase e fase, 380. A tensão de alimentação para esse sistema de carga e de comando está chegando nesse cabo PP. A fase para alimentar o sistema de carga está chegando nesse cabo preto aqui, como observamos. E o neutro está chegando nesse cabo azul. Nós temos também esse cabo aqui verde e amarelo. É o cabo de aterramento, que está chegando até esse ponto no cabo PP. Mas no momento nós não estamos utilizando esse cabo de aterramento. Estamos só utilizando fase e neutro para alimentar o sistema de carga e o sistema de comando. A fase da alimentação está chegando para alimentar o disjuntor da carga 1. Na parte superior, a fase está chegando para alimentar no borne 1. Essa fase da alimentação está saindo no borne 2 do primeiro disjuntor da carga. Está chegando até a parte superior do contator da carga em L1. Está saindo na parte inferior no relé térmico em T1. Eu fiz uma ponte entre T1 e T2 da parte inferior do relé térmico. Está saindo na parte superior do contator da carga em L2. Eu fiz uma ponte de L2 para L3 dessa alimentação. Essa alimentação está saindo na parte inferior do relé térmico em T3. Essa fase da alimentação está chegando até esse ponto dessa borneira, alimentando com fase o primeiro exaustor de calor. Está alimentando com fase. Esse cabo preto que está saindo do exaustor de calor está se conectando com o neutro da alimentação e está vindo lá do QDC da edificação. Esse neutro está vindo aqui desse cabo PP, alimentando essa borneira, e essa borneira aqui alimentando com neutro esse exaustor de calor. O fechamento desse exaustor de calor está fechado para funcionar em 220 V entre fase e neutro, e poderia também ser alimentado com 220 V entre fase e fase, mas no momento estou só utilizando fase neutro, 220 V. Eu fiz o fechamento entre o cabo azul e o cabo verde, como observamos aqui. Fiz o fechamento para funcionar 220 V e alimentei o cabo vermelho, como observamos aqui, com fase, e o cabo preto, como observamos aqui, eu alimentei com neutro. Fechei para funcionar 220 V.
Se a gente fôssemos aqui utilizar a alimentação elétrica para funcionar em 110 volts, a gente iria fazer da seguinte forma o fechamento das bobinas desse exaustor de calor. Nós iríamos aqui fechar entre o cabo vermelho e o cabo azul, iria fechar entre eles e ligar a fase. E o cabo verde e o cabo preto, nós iríamos aqui fazer o fechamento entre eles e alimentar com neutro para funcionar em 110 volts. Vamos agora fazer aqui a identificação de como foi feito todo o sistema de alimentação da carga do exaustor 2. A alimentação para alimentar o sistema de carga do exaustor 2. Eu fiz um jump da alimentação da fase que está chegando na parte superior do disjuntor da carga 1. Levei essa tensão da alimentação até a parte superior do disjuntor da carga 2. Essa tensão da alimentação está saindo na parte inferior do disjuntor da carga 2. Essa tensão da alimentação está chegando para alimentar na parte superior do contator da carga 2. Está alimentando o borne L1. Essa tensão de alimentação está saindo na parte inferior do relé térmico em T1. Eu fiz uma ponte entre T1 e T2 do relé térmico. Essa tensão de alimentação está saindo na parte superior do contator da carga em L2. Eu fiz uma ponte entre L2 e L3, uma série. Essa tensão da alimentação está saindo na parte inferior do relé térmico em T3. Essa tensão da alimentação está chegando até esse ponto dessa borneira, alimentando com fase esse fio vermelho do exaustor 2. Esse fio azul, como observamos aqui, é o fio da alimentação do neutro desse exaustor de calor. Essa tensão da alimentação do neutro, ela está vindo aqui dessa borneira e essa borneira está recebendo esse neutro lá do QDC da edificação. Eu fiz o fechamento aqui para funcionar em 220 volts entre fase e neutro e poderia também funcionar em 220 volts entre fase e fase. Eu fiz o fechamento entre o cabo branco e o cabo preto, como observamos aqui. Fiz o fechamento da bobina para funcionar em 220 volts e alimentei com neutro, como observamos aqui, o cabo azul e o cabo vermelho, como observamos aqui. Eu fiz a alimentação da fase para funcionar em 220 volts. Se fôssemos aqui utilizar a tensão de alimentação de 110 volts nesse exaustor de calor, nós iríamos fazer da seguinte forma: iríamos aqui fazer o fechamento entre o cabo azul e o cabo branco, iríamos ligar a fase, e o cabo preto e o cabo vermelho, nós iríamos aqui fazer o fechamento entre eles e ligar o neutro para funcionar com a tensão de alimentação de 110 volts. Mas no momento nós fizemos o fechamento para funcionar só em 220 volts. Agora vamos observar como foi feita toda a parte de alimentação elétrica do sistema de comando desses exaustores de calor. Essa tensão de alimentação da fase eu fiz da seguinte forma: a fase de alimentação está chegando no disjuntor da carga 1. Eu fiz uma ponte da alimentação que está chegando na parte superior para alimentar o sistema de carga 1. Eu fiz esse jump e levei esse cabo de alimentação até a parte superior do disjuntor 2, da carga 2. Eu fiz outro jump aqui dessa alimentação, levando essa alimentação elétrica da fase, levei até o disjuntor do comando, na parte superior, no borne 1. Essa tensão da alimentação está saindo na parte inferior do disjuntor do comando, nesse cabo. Está chegando nessa alimentação até essa primeira chave seletora. Está alimentando com fase no borne 3, do borne do lado direito dessa chave seletora de 3 posição. Essa fase de alimentação está saindo no borne 4, como observamos aqui do lado direito da chave seletora. Essa fase de alimentação, ela está chegando até a parte superior do comum do relé da Altronics, o relé TMF. Essa fase de alimentação, ela está saindo aqui no normalmente aberto no borne 18. Essa fase de alimentação está chegando até o bloco pneumático temporizador no borne 55, normalmente fechado. No momento eu não tenho aquele bloco que possui os contatos normalmente abertos, normalmente fechado. Eu só tenho esse bloco temporizador. Mas os amigos aí podem utilizar o bloco com os contatos normalmente fechado, normalmente aberto. No momento eu não tenho o contato de bloco adequado, aí encontrei só esse bloco aqui. Aí eu estou utilizando para fazer essa simulação didática. A tensão da alimentação está chegando na parte superior desse bloco pneumático temporizado. Está chegando no borne 55, normalmente fechado. Está saindo no borne 56, normalmente fechado, do bloco temporizado. Está chegando até o 95, está saindo 96, alimentando o A1 com fase. O A2 está sendo alimentado com neutro.
A tensão da alimentação que está saindo para alimentar a bobina do contator da carga 2 está saindo no borne 16. É um contato normalmente fechado do temporizador TMF da Altronics. Essa tensão da alimentação está saindo normalmente fechado no contato 16. Essa tensão da alimentação está chegando até a parte superior do bloco pneumático temporizado no borne 55. Está saindo no borne 56, normalmente fechado, no bloco pneumático temporizado. Essa tensão da alimentação está chegando até o 95 do relé térmico. Está saindo 96, alimentando o A1 com fase. O A2 está sendo alimentado com neutro. Essa primeira chave seletora ela é responsável para fazer a seleção, para funcionar em automático. Posicionar nessa primeira chave seletora para o lado direito, vai acionar o comando automático, utilizando o relé temporizador. E para o lado esquerdo, a gente fazemos aqui a seleção do acionamento para funcionar com essa segunda chave seletora, selecionando o exaustor que desejamos para funcionar. Tanto o sistema de comando acionando o exaustor 1 ou o sistema de comando acionando o exaustor 2, dependendo da seleção do sistema aqui de posicionamento da chave seletora. Agora vamos observar de como foi feito toda a parte de execução do sistema de comando manual. O sistema de comando manual foi feito da seguinte forma: eu fiz aqui um jump da parte de alimentação que está chegando no borne 3 do sistema automático do lado direito da chave seletora de 3 posição. Eu peguei essa alimentação do borne 3, levei até o borne 3 do lado esquerdo da chave seletora. Eu fiz aqui a colocação de um fio na saída do borne 4 do bloco do lado esquerdo da chave seletora para comandar o comando manual. Essa tensão da alimentação que está saindo do borne 4 do lado esquerdo da primeira chave seletora, essa tensão da alimentação está chegando até a segunda chave seletora na parte superior, no borne 3. Essa tensão da alimentação está chegando para alimentar do lado esquerdo. Eu coloquei um jump do borne 3 para o borne 4 aqui da chave seletora do bloco do lado direito. Essa tensão da alimentação está saindo no borne 3 na parte inferior da segunda chave seletora. Levei essa tensão da alimentação até o borne 55 do bloco temporizado do segundo contator. Essa tensão da alimentação saiu para alimentar o borne 95 do relé térmico do contator 1. Saiu 96, alimentei com fase o A1, o A2 está sendo alimentado com neutro. E a segunda alimentação que vai alimentar o sistema do acionamento manual do exaustor 2, ela está chegando no borne 3 do lado esquerdo da chave seletora de 3 posição, no borne 3. Essa tensão da alimentação está chegando, está saindo no borne 4. Essa tensão da alimentação ela está chegando até o bloco pneumático do contator da carga 1, no borne 55. Essa tensão da alimentação está saindo na parte inferior, no borne 56, normalmente fechado. Está chegando até o 95 do relé térmico da carga 2. Está saindo 96. Está alimentando o A1 com fase. O A2 da carga 2 está sendo alimentado com neutro. Agora vamos fazer a verificação do passo a passo de como foi feito toda a parte de alimentação elétrica que vai alimentar o A1 e vai alimentar o A2 do relé multifunção da Altronics, o relé TMF. Essa fase da alimentação está saindo do borne 2 do disjuntor de comando nesse cabo branco. Essa tensão de alimentação da fase está chegando até o A1 do relé multifunção da Altronics, do relé TMF. E na parte inferior, como observamos aqui no A2, ele está sendo alimentado com neutro. Esse neutro está vindo aqui dessa borneira e essa borneira está recebendo um neutro que está vindo lá do QDC da edificação. Se nós fôssemos aqui utilizar o ventilador e exaustor de calor da Vertisol, desse modelo aqui, iria ser um pouquinho diferente. A questão da parte de alimentação elétrica da bobina do exaustor de calor e também da parte da utilização do capacitor aqui no sistema de carga no contator. Nós iria fazer o fechamento um pouco diferente do que esse que está aqui nesse exato momento aqui nessa demonstração didática. Nós iríamos aqui utilizar tanto para o modelo do exaustor axial da Vertisol de 30 cm, 40 e 50 cm, esse tipo aqui de esquema elétrico de ligação. Nós iríamos aqui copiar dessa mesma forma aqui. Eu tenho aqui comigo esse módulo aqui do exaustor de calor axial da Vertisol de 30 cm. Na parte central, como observamos aqui, a alimentação elétrica da chave de 3 posição. E nas laterais, aqui como observamos aqui, tem
aqui o capacitor, tanto na parte superior da chave de 3 posição e na parte inferior tem um capacitor. O esquema de ligação elétrica que nós iríamos aqui replicar seria esse aqui. Nós iríamos fazer da seguinte forma: a alimentação que está chegando para alimentar aqui a chave de 3 posição, como vemos aqui, é no meio da chave seletora. Nós iríamos fazer da seguinte forma, utilizando o contator. Esse cabo que está saindo com a alimentação elétrica, ele iria em L2, ia chegar com a alimentação da fase. E na parte inferior aqui, ó, em T2, nós iríamos ligar o primeiro cabo preto, que está vindo lá do exaustor de calor. Iria ligar aqui embaixo em T2 do relé térmico. E esse segundo cabo preto que está vindo lá do exaustor de calor arquidiesel da Vertisol, nós iríamos colocar em T3 para funcionar em 220 volts. E o capacitor, como observamos aqui, ó, ele está vindo aqui nas laterais aqui, ó, dessa chave de 3 posição. Nós iríamos aqui colocar a perna do cabo do capacitor em L1 e a segunda perna do capacitor em L3. E na parte inferior nós iríamos aqui fazer um jump aqui, ó, como observamos, de T1 para T2 para fazer a parte de conexão do capacitor. Se o ventilador e exaustor arquidiesel da Vertisol começasse a funcionar como ventilador, nós iríamos aqui só fazer a troca do cabo que está em T2, colocaria em T3, e o que está em T3 colocar em T2, como observamos aqui. Para nós fazermos aqui a parte de fechamento da alimentação do exaustor de calor da Vertisol, nós iríamos aqui colocar o cabo dessa segunda linha aqui. Iríamos ligar o neutro para alimentar a bobina do ventilador e exaustor de calor. E nessa terceira linha aqui, como observamos, é o cabo de aterramento da carcaça metálica do ventilador e exaustor de calor da Vertisol. Agora, nesse sistema de carga e de comando, vamos fazer a simulação didática, o sistema operando na forma automática e também na forma manual. Vou ligar o disjuntor da carga 1, ligar o disjuntor da carga 2, vou ligar o disjuntor do sistema de comando. Vamos observar o sistema de comando acionando o sistema de carga de forma automática. Vou ligar também a primeira chave seletora para o lado direito para acionar o sistema de comando de forma automática. Vamos observar. Ligou o primeiro contator, acionando o exaustor 1, fez a alternância entre o exaustor 1 para o exaustor 2 de forma automática. Vamos observar. No primeiro knob faz o ajuste da porcentagem do tempo de 100% do acionamento. Eu faço o ajuste aqui do tempo de 100%, por exemplo aqui 10 segundos, que é 10 segundos. Eu faço o ajuste aqui no primeiro knob. E esse segundo knob aqui, ó, como observamos, é o tempo aqui, ó. Nesse último knob aqui eu fiz o ajuste para ele ficar funcionando na forma RPP, para ele ficar alternando entre contator 1 e contator 2. É um sistema de comando bem simples de ser executado na prática no dia a dia em campo. Agora vamos observar o sistema de comando operando na forma manual. Vou desligar aqui a forma automática. Vou posicionar a chave seletora para o lado esquerdo para fazer a seleção do comando manual. Essa segunda chave seletora vou posicionar para o lado direito para acionar o contator 1. Vamos observar. Nesse momento que a chave seletora for posicionada para o lado esquerdo, eu estou operando de forma manual para alimentar a bobina do contator, bypassando a alimentação do relé Daltronics, o relé TMF. Vou ligar a segunda carga aqui para a gente observar a simulação didática. Vou girar a chave seletora para o lado esquerdo. Nesse momento eu estou trabalhando aqui a bobina do contator 2 de forma manual. A alimentação está saindo direto da chave seletora para alimentar o A1 do contator de forma manual. Vamos observar o desligamento aqui do exaustor 2 de forma manual. Vou ligar o exaustor 1 de forma manual. Ligou. Vou desligar. Vou ligar o exaustor 2 de forma manual. Vou desligar o exaustor 2 de forma manual.